Olá! Na aula de hoje faremos uma breve discussão sobre a Lei de Ampère. A Lei de Ampère é uma das primeiras leis que é apresentada quando você estuda eletromagnetismo ou, no nosso caso, uma aplicação em particular que é a modelagem por circuitos magnéticos. Para auxiliar na explicação sobre a Lei de Ampère, eu tenho aqui a ilustração de um condutor. Imagine que isso aqui é um condutor cilíndrico no qual vai circular uma corrente I, conforme indicado aqui por mim agora. É sabido que no entorno de um condutor, quando circula por ele uma corrente, há um campo magnético. Esse campo magnético ele tem o mesmo valor a uma certa distância em particular desse condutor, o que pode ser ilustrado da seguinte forma. Há um raio R desse condutor, o campo magnético aqui no entorno é o mesmo. E esse campo magnético tem o seu vetor indicado pela regra da mão direita. A regra da mão direita diz que o dedo polegar você indica a corrente e os demais dedos vão indicar o sentido do campo magnético. Nesse caso, o polegar está para a direita e o campo magnético estará no entorno desse condutor. Lembre-se que o condutor está aqui, enquanto que a corrente é indicada e o campo magnético estará no entorno desse condutor. Portanto, ele estará porque esse campo magnético está em todo o entorno e ele é sempre tangente a essa circunferência, obviamente essa circunferência de raio R. Além de ser tangente à circunferência, esse campo magnético H tem a mesma intensidade nessa distância em particular. A lei de Ampère é útil exatamente nesses cenários, no qual se sabe que o campo magnético é constante num certo caminho em particular. A lei de Ampère ela é dada do ponto de vista matemático por essa equação. Ela diz que a integral de caminho fechado do produto escalar entre o vetor H e o vetor dl, sendo que H é o vetor intensidade de campo magnético e dl é o incremento do caminho que nós estamos levando em consideração, no caso, aquele caminho é um caminho de uma circunferência no entorno do fio, é igual ao somatório das correntes que são circundados por esse caminho. Uma outra forma de escrever o produto escalar é escrever que o produto escalar entre H, o vetor H e o vetor dl é igual ao módulo do vetor H vezes o módulo do vetor dl vezes o cosseno de θ, sendo θ o ângulo entre H e dl. Aqui é necessário frisar também que o dl, o incremento de caminho, é sempre tangente à trajetória ou ao caminho em questão. Portanto, H e dl, nesse caso, estão sempre em paralelo. Aqui é a representação também de dl, sempre em paralelo com o próprio vetor H. Significa dizer que, nesse caso, como estão em paralelo, o ângulo θ é 0 grau e, portanto, o cosseno de 0 grau é igual a 1. Isso aqui é o somatório das correntes que são circundadas por esse caminho e, nesse caso, é igual à corrente I. Então, sabendo já antecipadamente que nesse raio R o campo magnético é constante, sei também que posso retirá-lo da integral. Então, fica módulo de H, integral de caminho módulo de dl é igual a I. A integral de caminho de dl é simplesmente encontrar a própria circunferência, que vale 2πr. 2πr é a circunferência, que é igual a I. Portanto, eu tenho que o módulo de H vai ser igual a I sobre 2πr. A unidade de campo magnético é corrente por comprimento, ou seja, é o ampere por metro. É essa a unidade no sistema internacional. Uma outra coisa interessante se apresentar no início dos estudos de circuito magnético são algumas notações utilizadas. Note que aqui a corrente circula da esquerda para a direita e nós estamos enxergando o comprimento do fio. Mas vamos supor que nós estivéssemos aqui enxergando dessa forma. Isso aqui é a representação de um olho. Nós estaríamos vendo a corrente entrando no nosso olho, na nossa visão. Quando uma corrente entra no nosso olho, ou um vetor qualquer entra no nosso olho, a gente representa isso com um ponto. Fica mais fácil através dessa análise aqui que eu vou fazer agora. Imagine que isso aqui é o seu olho e isso aqui é uma flecha, obviamente. Se a flecha se desloca da esquerda para a direita,
significa dizer que ela está indo em direção ao seu olho. O que você enxergaria? Você enxergaria basicamente um ponto, que seria a ponta da seta. Por isso, quando sai do papel, quando vai em direção à nossa visão, a gente representa com um ponto. Vamos supor que seu olhar, em vez de estar aqui na frente, estivesse aqui nesse ponto. Então, você enxergaria a flecha se afastando do seu olhar. Ou seja, quando você enxerga algo se afastando, no nosso caso aqui, algo entrando no papel, significa dizer que você enxergaria algo que seria próximo dessas asinhas aqui que se colocam na flecha. Você enxergaria algo parecido com um X. Então, quando um vetor está saindo do papel, a gente representa com um ponto. Quando o vetor está entrando no papel, a gente representa com um X. Nesse caso aqui, ó, se eu representar a corrente por um ponto, ela está saindo do papel, a regra da mão direita, melhor dizendo, que eu indico pelo polegar o sentido da corrente e os demais dedos indicam o sentido do campo magnético, que nesse caso é tangente, sempre nessa direção. Essa representação é válida para toda a circunferência. É o mesmo cenário que tratamos anteriormente, só que numa visão diferente. Uma outra coisa relevante é que, se a gente tem um conjunto de fios, a gente é obrigado a fazer, segundo a lei de Ampère, o somatório das correntes que estão aqui dentro. Então, vamos supor que tivéssemos aqui, ó, alguns fios juntos e algumas correntes estivessem entrando, outras saindo. Então, algumas correntes estão entrando e outras saindo. Represento com ponto as que estão saindo do papel e com X as que estão entrando. O que nós teríamos de fazer? O somatório dessas correntes para descobrir se o somatório líquido vai ter mais corrente saindo do papel ou mais corrente entrando. Aí sim a gente vai poder indicar a corrente no sentido horário ou anti-horário. Se no caso a quantidade de corrente que estiver saindo for maior do que estiver entrando, então o campo magnético estará dessa forma, no sentido anti-horário. Se ele estiver entrando, então o campo magnético estará no sentido oposto. O dedo polegar é indicado entrando no papel e o campo magnético estará aqui no entorno no sentido horário.